Você que está interessado em produzir pimentas, hoje eu vou mostrar para vocês as melhores variedades para plantar. Meu nome é Fábio, sou aqui do Sítio Morragudo, produtor e distribuidor de pimenta. E de pimenta a gente entende. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o mercado da pimenta, por que tem crescido tanto e por que cada vez as pessoas buscam mais consumir pimenta. E vou mostrar também variedade por variedade, das que menos vendem até as que mais vendem, de todas as suas peculiaridades de colheita, de produção, de possíveis pragas e de como ela é vendida no mercado. E no final do vídeo vou dar uma dica para você que quer fazer um plantio de pimenta de sucesso, para você poder vender tudo sem ter dor de cabeça. Bom pessoal, o mercado da pimenta é um mercado que está crescendo muito. Cada dia as pessoas consomem mais pimentas, tanto em conserva, pimenta desidratada ou a pimenta in natura, que é o que a gente mais vende aqui. Isso implica muito por pessoas que vêm de outros países que já consomem muita pimenta e vêm utilizar isso no Brasil, bares e restaurantes que querem trazer mais sabor, mais diferencial para os seus pratos. E além do mais, isso aqui no mercado, esse colorido, fica excelente na banca. Então, a pimenta chama muita atenção para a sua variedade de tamanhos, de cores e de sabores que elas podem trazer para um prato. Então, um item para a pessoa que gosta de gastronomia, junto com cogumelo, micro-verdes e flores comestíveis, que traz muito valor para esse lado da gastronomia, das pessoas que querem aumentar mais o valor e o sabor dos seus pratos. Então esse é um dos motivos que o mercado da pimenta tem crescido tanto aqui no Brasil e a gente tem vendido tanta pimenta, que é um item muito interessante para você colocar no mercado, para você fazer conserva e colocar no restaurante. Muita gente compra pimenta com a gente, faz conserva artesanal para vender, está tendo muita saída também. Então, por diversos fatores, por muitas possibilidades que a gente tem com as pimentas, a gente consegue ter esse aumento de venda. Então tem sido excelente investir na pimenta. A gente vendia pouquinho no começo, a gente vendia 100, 200 bandejas por dia, que vamos botar ia dar 20, 30 quilos, e hoje por dia a gente vende quase 1 tonelada de pimenta. Então tem vendido muita pimenta. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês as variedades das pimentas. Existe mais de 50 variedades de pimenta que a gente já trabalhou aqui, porque dentro de cada variedade existe muita variação entre si. Vou mostrar para vocês como que funciona aqui. A gente tem as pimentas bodinhas, são essas pimentas miudinhas aqui que são bem ardidas. É uma pimenta que, tipo assim, é uma dificuldade para colher, mas ela tem uma produção bem resistente. Mas a venda dela é bem pequena, que a gente vende bem pouco, uma bandejinha ou outra que o pessoal compra, então a gente não pode ter muito. Essa daqui é a ribaçaia. Algumas pessoas levam como rabaneiro laranja, é uma pimenta bem ardida. Porém, a saída dela não é tão grande. As grandes redes que compram em quilo ou em granel não levam tanto dela. Eu vendo muito dela na bandeja. A pessoa que vai fazer um colorido ali utiliza muito ela. Aí essa daqui a gente tem as rabaneiros. E como eu falei de vocês, as variações que está dentro da pimenta, porque ela se multa muito fácil, ela se mistura com outra pimenta muito fácil. Essa aqui é uma rabaneiro original. Essa daqui a gente já vende ela como pimenta pitanga ou cereja, porque provavelmente ele é uma rabaneiro que se cruzou com alguma outra pimenta e ficou um pouco menor com esse formato. Porém, ela preserva o ardor e preserva a cor da rabaneiro. E ela é mais resistente que a rabaneiro aqui dentro depois de colheita. O pós-colheita dela é mais duradouro. Então, são umas pimentas que tem uma saída, a pessoa que quer uma pimenta ardida, mas não tão ardida, consegue utilizar dela para fazer molhos, esse tipo de coisa. É uma pimenta bem interessante. E continuando no colorido, a gente tem aqui a rabaneiro amarela. É a mesma rabaneiro, essa aqui deu uma mutação provavelmente com a Carolina e ela ficou um pouco, deu esse biquinho aqui, mas é aquele mesmo esquema, uma pimenta não é tão ardida, o pessoal consegue utilizar para fazer molho, fazer conserva, que fica muito bonito quando você mistura as cores e que tem uma saída bem parecida com as outras rabaneiros. Aí depois vem essa jalapeno, essa aqui a gente trabalha com a miudinha, que ela tem uma durabilidade muito grande na banca quando a gente vai vender aqui no nosso estoque. E é uma pimenta que muita gente procura para fazer conservas, esse tipo de coisa. Então já é uma pimenta que já tem uma saída bem mais agressiva do que as demais.
Temos também a Habanero Chocolate. Ela vende bem mais do que as outras Habaneros, que tem a mística que ela é bem mais ardida que as outras. E além disso, a diferenciação da cor dela chama muito a atenção na hora de colocar na banca. Os clientes entram em contato com a pimenta, eles têm mais vontade de comprar ela em relação à pimenta vermelha, que acontece aqui com a gente. Aí depois disso, vem as pimentas que são as mexicanas. Existe a Carolina, existe a Botcholóquia, existe a pimenta chapéu, existe muita parte de pimenta mexicana. Então a gente trabalha como se fosse uma variedade só, que é a mexicana vermelha e mexicana chocolate, que são essas pimentas bem parecidas com as habaneros, porém ela tem esse aspecto enrugado. E isso significa que ela arde muito mais do que as outras. Essa aqui, por exemplo, é uma Carolina. Ela não aparenta ser 100% pura, mas é uma das pimentas mais ardidas do mundo. Então muita gente procura ela pelo seu ardor, por a quantidade que ela arde. Então ela já pega uma venda bem maior. E depois dessas, a gente começa a entrar para as pimentas que não tem tanto ardor, que o pessoal usa para fazer um tempero, usa para dar realmente um sabor na comida, que é a pimenta cambuci e essa pimenta de cheiro ardida, que ela arde bem pouquinho. Então o pessoal já começa a utilizar muito dela em vários preparos. Então a gente consegue trabalhar com ela de diversas frentes, tanto na bandeja quanto no quilo. A saída é sempre legal. Se a pessoa quer dar um sabor para a comida, compra essa. Então já começa a ter uma saída bem interessante, que já pode se plantar bastante. E aqui temos as malaguetas. Tem a verde e a chocolate, que eu botei aqui, mas a que vende muito mesmo é essa daqui, a pimenta malagueta vermelha, que é muito conhecida por todo mundo. Ela tem uma dificuldade na hora da colheita. As demais aqui, como são mais graúdas, é mais fácil de colher. Mas essa daqui já como é miudinha, existe muita mão de obra na hora de fazer a colheita dela. Aí a que mais vende aqui deve se vender 80%, as outras vendem 20% da venda total, que é a malagueta vermelha. E a durabilidade dela do pós-colheita é muito boa. Tem pimenta que fica 15 dias aqui com a gente, preservando todas as qualidades dela. E agora a gente já passa para as pimentas que realmente vendem muito, que é essa aqui, ó, dedo de moça. Muita gente vende como pimenta ardida também em São Paulo. É uma das que mais vendem aqui, que você pode plantar em quantidade, que você vende em caixa, você vende em grande quantidade, porque ela tem muita utilidade em todos os restaurantes. Quando a pessoa fala pimenta, as pessoas já entendem que é a pimenta dedo de moça. Então é uma pimenta de ótima saída, ela é muito bonita. Se ela vier num padrão bom, ela vai ter muita durabilidade, mas é difícil ter um padrão bom de dedo de moça, porque é uma lavoura muito sensível. E aqui é umas que mais sai aqui. E depois da dedo de moça que mais sai aqui, eu até botei para trás, é a pimenta de cheiro, que é essa daqui, ó, essa verdinha aqui. Hoje a nossa maior saída é da pimenta de cheiro, que é uma pimenta que o pessoal procura muito. Ela não tem ardor, ela é utilizada em vários preparos. Então hoje a gente vende quase 2 toneladas de pimenta de cheiro por semana. Então tem uma ótima saída dessa daqui. É uma pimenta coringa, que ela tem uma facilidade de plantio muito grande e a gente consegue trabalhar muito bem com ela. E agora vamos na parte de produção. Essas pimentas rabaneiros, mexicanas, são as pimentas que sentem muito a chuva. Começa a apodrecer, começa a dar muito problema. Já as malaguetas são pimentas mais resistentes. A dedo de moça é uma das pimentas que dão mais problema em comparação com as outras, porque ela tem muitas doenças que afetam ela. A gente já plantou aqui, já perdeu 90% da lavoura por causa da chuva, e muitas vezes ela pode vir podre já para a gente, porque ela pegou muita umidade, ela começa a rachar, começa a dar problema. Então a pimenta, ela produz muito de 1, 2 semanas, 3 semanas ali quando a gente planta ela, e depois diminui essa produção. Mas nesse ápice de produção, a gente tem que conseguir dar saída para ela, que muitas vezes é difícil, mas é uma pimenta que tem que se estudar para plantar ela, um lugar bem seco, um lugar que tenha uma drenagem boa para evitar doenças. Até mesmo se ficar muita umidade na folha, ela começa a dar uma pinta aqui, que atrapalha bastante. Aí a pimenta de cheiro, na verdade todas essas pimentas aqui não se dão muito bem com frio.
ela no frio produz muito pouco. A gente é da região serrana do Rio, então basicamente no inverno a gente não produz pimenta aqui. A pimenta fica lá, o pé dela vegetando, e ela só vai começar a produzir quando chegar a época mais quente do ano, finalzinho de julho ali, agosto, ela já começa a florir e sair pimentas. Mas é um excelente produto que a gente trabalha aqui. E as pimentas, algumas, que nem a cambuci, dá muita pinta também, isso pega, mas basicamente o que a pimenta precisa é de calor, água na medida certa e adubação tudo bem controlado. Você tendo isso, você vai ter uma boa produção de pimenta. Isso aqui é um pouco das variedades que a gente tem aqui hoje. Aí pessoal, vou mostrar para vocês como que eu faria uma lavoura de pimenta se eu fosse plantar um pouco de cada variedade. Outra variedade que eu esqueci de falar com vocês é a pimenta biquinho. Ela nessa época vende muito, a gente está no inverno, está tendo muita saída e pouca oferta de biquinho. Portanto, já chegou para a gente ontem, já acabou ontem mesmo. Então chega no mesmo dia, já acaba no mesmo dia. Mas vamos lá, como que eu plantaria uma lavoura de pimenta? Eu plantaria, vamos botar que fosse 1000 pés. Eu plantaria pelo menos 300 a 400 pés da de cheiro. Plantaria 300 a 400 pés da dedo de moça. Depois uns 100 pés da cambuci. Malagueta eu acho que eu não plantaria, porque a mão de obra para colher é muito difícil. Aí depois eu pegaria aqui mais uns 100 pés de cada uma dessa aqui das mexicanas. Ou das rabaneiros também, 100 pés. O ideal seria plantar 50 pezinhos de cada dessas daqui, para completar ali um pouco da amarela e talvez um pouco dessa jalapeño aqui, que ela é bem interessante, que ela é bem resistente. Escolheria as melhores resistências e plantaria. Mas dessa lavoura eu não, jamais poderia tirar semente, porque quando você planta uma pimenta perto da outra, ela mistura genética. Então você poderia ter uma pimenta de cheiro com ardor e ter esse tipo de problema. Então basicamente eu faria uma lavoura assim, focado na cheiro, na dedo de moça que tem mais mercado, e trazer as outras para dar um diferencial e aumentar a venda no quesito variedade. Quanto mais variedade você vende mais, dependendo do mercado. E a questão de preço, essas aqui como vende pouco, elas mudam um pouco o preço. Mas no mercado a dedo de moça, principalmente, ela varia muito o preço, às vezes está bem barato. A gente já viu de R$50 a caixa até R$150 a caixa. Então varia bastante. De cheiro a mesma coisa, ela varia mais de acordo com o mercado. A malagueta não varia tanto, creio muito pela dificuldade de colheita. O pessoal, se for vender barato, eles não colhem. E as outras basicamente é o mesmo preço o ano todo, muito dependendo da demanda e do produtor ali. Muitas vezes a gente pode até abaixar o preço aqui na hora de vender, por exemplo, de uma rabaneiro, de uma mexicana, a venda dela vai ser a mesma, porque a pessoa que compra pimenta, ela vai comprar a mesma quantidade estando barato ou caro. Então muitas vezes não é interessante você baixar tanto o preço dessas pimentas mais diferenciadas. Aí pessoal, a gente vende aqui em caixas em 100 kg, 200 kg, 30 kg, bandejinha de 100 gramas, caixinha de 1 kg. Então a gente tem uma grande variedade de tipo de vender essa pimenta. E a gente trabalha assim para atender diversos tipos de clientes com a pimenta de qualidade. Ela tem que estar sempre fresquinha, sempre bem sequinha, para a gente conseguir fazer essa venda, o cliente vender e a gente poder vender para ele novamente. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, você deixa aqui um comentário. Se tiver alguma dúvida sobre alguma variedade ou achar que faltou alguma variedade, comenta aqui, se inscreve no canal e bom plantio de pimenta aí para você.